Meu nome é Ítalo Denelli Venturelli. Eu juro que o que eu vou dizer para vocês é verdade, nada mais do que a verdade. Sou médico há 46 anos e em 1996, no dia 20 de janeiro, eu fui chamado para ver um paciente, né? E quando eu fui ver, não era um ser do nosso planeta, né? Que fui chamado eventualmente para dar minha opinião sobre o caso, e eu vi o caso sob o ponto de vista médico. Consciente, sem dor, sem sangramento, respirando bem, muito calmo, muito tranquilo, parecia uma criança de uns 7 anos, branquinho, não tinha mau cheiro, a cabecinha grande, mas em forma de gota, né? Boca pequenininha, uma das mãos estava dentro de um campo e outra para fora. O olho não era vermelho, estava lilás, também em forma de gota, e me olhou de uma maneira muito tranquila, não estava agitado, não estava agressivo, não estava com dor, e na minha opinião não estava com medo também. Na minha opinião, estava entendendo o que estava acontecendo ali. É um olhar muito bonito de ver, um olhar assim sem julgamento, né? 2 vezes ele olhou para mim, olhou para a janela, olhou para mim outra vez. Eu senti assim, eu fiquei próximo dele, né? 1,5 metro, assim, não toquei nele, mas eu fiquei próximo. E a maneira de olhar é uma maneira assim que ele parece que era uma inteligência maior do que a nossa, do que a humana, né? Que ele estava entendendo, apesar de ele estar assim numa situação de defesa, ele não estava com medo, ele estava entendendo o que estava acontecendo, né? Possivelmente deveria ter algum propósito, alguma coisa para estar fazendo o que ele estava fazendo. E a verdade é que eu sou testemunha ocular, eu vi o ser sim. Podem falar o que for, brincam, zombam, falam uma porção de coisas, mas eu vi ali, deitado na minha frente. É importante as pessoas saberem que não estamos falando de dinheiro, estamos falando de uma coisa que muda o conceito da humanidade, né? Que é um ser de um outro local. Eu fui lá, não fui procurar, eu fui lá por um acaso, ver um outro paciente e eu vi. Então eu acho importante as pessoas saberem que sim, quem fala que viu, quem viu espaçonave, vimos, nós vimos mesmo. E não é fácil ficar aqui na frente da câmera falando sobre isso. Que perguntam, parece que a gente está mentindo, tem que insistir. Já jurei que vi mesmo e vi, né? Que os seres mais novos acreditem que existe sim. Em janeiro de 1996, uma pequena cidade do interior de Minas Gerais se tornou o centro de um dos casos ufológicos mais famosos do mundo. Varginha, Brasil. O que começou como um dia comum terminou em pânico, silêncio oficial e perguntas que jamais foram totalmente respondidas. Tudo começou quando 3 jovens afirmaram ter visto uma criatura estranha em um terreno baldio. Ela era baixa, de pele marrom ou avermelhada, com olhos grandes e vermelhos, cabeça desproporcional e uma aparência que não parecia humana. As garotas entraram em choque. A descrição se espalhou rapidamente pela cidade e poucas horas depois, algo ainda mais estranho aconteceu. Moradores relataram a presença de militares, viaturas do exército e caminhões do Corpo de Bombeiros por áreas específicas de Varginha. Um deles teria capturado uma criatura semelhante à descrita pela jovem. Testemunhas afirmaram que o ser foi levado vivo. Dias depois, um fato aumentou ainda mais o mistério. Um soldado que participou da operação morreu subitamente após apresentar sintomas graves de infecção. O laudo oficial nunca convenceu totalmente os pesquisadores do caso. Hospitais da região também entraram na história. Médicos e funcionários relataram movimentações incomuns, salas isoladas e ordens de silêncio absoluto. Enquanto isso, o governo negava qualquer envolvimento, nenhuma operação secreta. Mas como explicar tantos relatos semelhantes, vindos de pessoas diferentes que não se conheciam? Com o passar dos anos, investigadores civis, ufólogos e jornalistas reuniram documentos, depoimentos e testemunhos que apontam para uma possível operação de acobertamento, criaturas capturadas, objetos não identificados e informações continuam ecoando. O que realmente aconteceu em Varginha em 1996?
a verdade é que eu sou testemunho ocular, eu vi o ser sim. Podem falar o que for, brincam, zombam, falam uma porção de coisas, mas eu vi ali, deitado na minha frente. É importante as pessoas saberem que não estamos falando de dinheiro, estamos falando de uma coisa que muda o conceito da humanidade, né? Que é um ser de um outro local. Eu fui lá, não fui procurar, eu fui lá por um chamado, num acaso, ver um outro paciente e eu vi. Eu acho importante as pessoas saberem que sim, quem fala que viu, quem viu espaçonave, viram, nós vimos mesmo. E não é fácil ficar aqui na frente da câmera falando sobre isso. Que perguntam, parece que a gente está mentindo, tem que insistir. Já jurei que vi mesmo e vi, né? Que os seres mais novos acreditem que existe sim.